Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de fevereiro de 2021, quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para efeito de quórum regimental. Carina Valim Pires, Demóstenes José Nunes Paulino, José Augusto dos Santos Cardoso, Leonardo Sergino Cabral, Leonardo Francisco de Barros, Luiz Carlos da Silva, Marco Antônio Pereira, Mário Arthur Franco Garcia, Jordácio Elias Mendonça. Havendo quórum regimental, declaro instalados o trabalho e coloco em discussão a ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2021. Não sendo a ata retificada nem impugnada, declaro aprovada e determino o senhor secretário que lê o expediente. Projeto de Lei número 07/2021. Reconhece e declara o Grupo de Evangelismo e Ação Social Resgatando Vidas de Pinheiral, instituição de utilidade pública municipal. O prefeito do município de Pinheiral faço saber que a Câmara Municipal de Pinheiral aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecida e declarada a utilidade pública da entidade do Grupo de Evangelismo da Ação Social Resgatando Vidas, com sede na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, filial do Retiro, em Pinheiral. Artigo 2º. A entidade de que trata o artigo anterior ficam assegurados os direitos e vantagens da legislação vigente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Pinheiral, 22 de fevereiro de 2021, 26º ano de emancipação político-administrativa do município. Justificativa. Trata a presente propositura de um reconhecimento justo e oportuno feita ao respeito da identidade objeto deste projeto de lei, que há muitos anos vem prestando serviços de qualidade e extremamente comprometidos com a verdade e com a comunidade, levando paz, evangelização e serviços sociais dos mais variados à população pinheiralense, de forma a corroborar de forma ampla e eficiente com o poder público, posto que exerce atividades típicas ao mesmo. A composição do grupo Resgatando Vidas possui os seguintes membros: Pastor Samuel Roberto, Douglas Monteiro, Wanderson Teodoro Rodrigues e outros. Desta forma, afigura-se plenamente oportuna a presente declaração a fim de tornar o grupo em comento pelos profícuos trabalhos prestados à cidade e viabilizar a que seus trabalhos sejam conhecidos como tal por parte do poder público e parte de todos os munícipes. Isto posto, apresenta o projeto em tela, rogando a quiescência dos nobres pares dessa colenta Casa Legislativa. Vereador Jordácio Elias Mendonça. Projeto de Lei número 08 de 2021. Ementa. Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase cronológica definida no Plano Nacional, Estadual ou Municipal de Imunização contra a Covid-19. Justificativa. A presente proposição visa intimidar e punir qualquer prática delituosa de pessoas que desrespeitem a ordem de vacinação estipulada nos planos nacional, estadual ou municipal de imunização contra a Covid-19. Outro sim, há de se destacar que no nosso município, assim como o mundo inteiro, vem sofrendo com o avanço do novo coronavírus e que é de suma importância respeitar todos os calendários e cronogramas feitos pelos especialistas. Doravante, a referida iniciativa promoverá a ordem e respeito às ações elaboradas pelo Poder Público Municipal. Isto posto, espero que os pares possam apreciar e aprovar o projeto de lei. Vereador Leonardo Francisco Barros. Indicação número 018 de 2021. Demóstenes José Nunes Paulino, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das suas prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que seja promovida a limpeza, desobstrução de um bueiro localizado na Rua A, em frente ao número 11, na entrada da Vila da Mina d'Água, no bairro Bela Vista. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade recorrente de que o Poder
Executiva, através da Secretaria Municipal de Serviço Público, realiza o serviço de desentupimento, desobstrução e de bueiros. Sabemos que, periodicamente, tal procedimento é solicitado pela população em geral, uma vez que, pela ausência do sistema ideal para o escoamento da água fluviais, é muito comum que ocorram entupimentos, desencadeando enormes transtornos em diversos pontos da cidade. Portanto, ante os alagamentos e consequentes prejuízos sofridos pela população da Rua A, no bairro Bela Vista, é imprescindível que tal serviço seja realizado na aludida localidade, em especial no bueiro situado na entrada da mina d'água. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2021. Vereador Demóstenes José Nunes Paulino. Indicação número 019 de 2021. Leonardo Francisco de Barros, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado com urgência o serviço de manutenção e iluminação do parque fluvial. Justificativa. A presente proposição justifica-se pela necessidade de promover a prática de atividades físicas com segurança pelos nossos munícipes. O local se encontra com baixa iluminação, gerando insegurança nos munícipes que utilizam para praticar atividades físicas, uma vez que as atividades são exercidas, na maioria das vezes, ao final do dia. Vários pontos do parque também estão tomados pelo mato alto, o que dificulta o acesso da população e impede até mesmo a prática esportiva nas quadras de área e na pista de caminhada. Sendo assim, se faz extrema importância a manutenção desse espaço. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2021, vereador Leonardo Francisco de Barros. Indicação número 020 de 2021. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviço Público, que seja realizado o serviço de poda de árvore na rua Miguel Barbosa Júnior, no bairro quilômetro 2. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade da realização de serviço básico de manutenção urbana, tais como a poda de árvore. Nota-se que a qualidade, hora indicada, refere-se à região importante do nosso município, estando localizada a Escolinha Miguel Barbosa, no quilômetro 2. Pelo crescimento desordenado das árvores, na altura do número 540 a 580, os galhos começaram a enroscar nas partes dos fios de eletricidade, de modo que todas as vezes que chove ou venta forte, a população local fica com a interrupção de energia elétrica. Por essa razão, e considerando os transtornos que a ausência e manutenção dessas árvores podem acarretar, é imperioso que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promova o serviço de poda de árvore com a maior brevidade possível. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2021, vereador Leonardo Sergino Cabral. Indicação número 021 de 2021. Luiz Carlos da Silva, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal de Serviços Públicos e o Departamento de Transporte e Trânsito, que seja realizado um estudo capaz de viabilizar a instalação de uma numeração sequencial em todos os pontos de parada de coletivo, ônibus, no município de Pinheiral. Justificativa. É de conhecimento comum que o serviço de transporte coletivo municipal corresponde ao principal meio de locomoção utilizado pela população da nossa cidade, que não dispõe de veículo particular. Sabe-se também que o tráfego realizado pelos ônibus que circulam atualmente por nosso município carece, e que em muitos aspectos e adequações, sendo constantemente reivindicado melhoria nesse sentido. Uma medida já utilizada por outros municípios corresponde à numeração dos pontos de ônibus da cidade, onde de forma explícita os usuários deste município conseguem viabilizar numericamente em qual ponto estão e em qual estão demarcando. Nota-se que essa medida organiza a fluidez do serviço de transporte coletivo e facilita sobremaneira os usuários que visitam nossa cidade ou mesmo realizam o percurso de forma esporádica, já que norteiam as paradas com critério objetivo, os números, e não com pontos de referência, como habitualmente utilizados. Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 2021, vereador Luiz Carlos da Silva.
Indicação 023/2021. Marco Antônio Pereira, vereador com assento nesta colena da Casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, indica ao excelentíssimo senhor prefeito, conjuntamente à Secretaria Municipal do Serviço Público, que seja promovida a colocação de lâmpada num poste de energia situado na Rua 6, bairro Cruzeiro 2, bem como promova o serviço de roçada na região. Justificativa. A presente indicação fundamenta-se na necessidade de realização de um serviço periódico que envolva tanto questões de organização urbana quanto de segurança. Portanto, já é sabido que sempre que se identifica a danificação de alguma lâmpada de poste da cidade, faz necessário que a Secretaria competente promova seu reparo ou substituição com urgência, já que a escuridão das ruas favorece a ação de criminosos e atos imorais. Outra necessidade também constante corresponde à limpeza roçada das ruas da cidade. Assim, se reforça com a presente proposição a necessidade de colocação de lâmpada no poste ora mencionado, bem como o serviço de roçada na extensão da Rua 6, visando prevenir incidentes e promover as condições de higiene, segurança e organização adequada. Sala de sessões, 23 de fevereiro de 2021, vereador Marco Antônio Pereira. Requerimento número 008 de 2021. Carina Valim Pires e José Augusto Cardoso dos Santos, vereador com assento nessa Casa Legislativa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requerem ao excelentíssimo presidente da Câmara o préstimo de concessão deste plenário para a realização de um ato solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizado no dia 8 de março de 2021, às 15 horas. Justificativa. O Dia Internacional da Mulher, ou Dia da Mulher, é comemorado anualmente em 8 de março e não é considerado feriado nacional. Trata-se de uma celebração de conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e, consequentemente, por diversos países. Tal data exalta acerca da necessidade de debate e apoio à luta das mulheres, onde, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua sendo como conscientização para evitar desigualdade de gêneros em todas as sociedades. Assim entende os autores da presente proposição a grande valia da realização do ato solene nesta casa. O próximo dia 8 de março, a fim de homenagear e tratar de temas voltados às mulheres, reconhecendo sua importância no meio familiar, social e também político. Câmara Municipal, 23 de fevereiro de 2021, vereadora Carina Valim Pires e vereador José Augusto Cardoso dos Santos. Em votação, o requerimento 08/2021. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereadores que compõem esta colena da Casa de Leis. Me sinto muito honrado em compartilhar de uma ideia da nossa vereadora Carina Valim, em realizar um ato de homenagem às mulheres da nossa cidade, não só em alusão ao Dia Internacional da Mulher, às suas conquistas, mas, acima de tudo, valorizar as mulheres da nossa cidade pelas lutas diárias em prol de dias melhores. E uma homenagem nada mais justa do que essa Casa de Leis, o Poder Legislativo, se mostrando presente, em especial também nas datas comemorativas. Então, gostaria de pedir o apoio dos nobres edis para que aprovem esse requerimento, que nós possamos realizar essa sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, um ato solene, e em especial a importância da presença também nesse ato de cada vereador aqui dessa Casa de Leis, mostrando que essa legislatura, ela prega a união, pode ter as divergências, os debates de ideias, mas é sempre salutar, e quem ganha com isso é a população. Então, gostaria de pedir a aprovação desse requerimento e parabenizar a vereadora Carina pela iniciativa, juntamente também com os meus assessores, com o nosso corpo técnico também, que teve a felicidade de estar contemplando aí as nossas mulheres com esse requerimento. Pela ordem, senhor Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, público presente, todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero parabenizar meu colega vereador Cardoso Gugu, vez que sou a única mulher nesta casa, e eu faço questão
tá, de estar aqui, porque eu entendo as necessidades, eu entendo as superações, as dificuldades que uma mulher ela enfrenta no dia a dia. Eu quero agradecer pela votação, pela aprovação, né, dessa sessão, que será feita no dia 8, e para homenagear a todas essas mulheres. E dizer também que quero fazer parte de todos os projetos e indicações em prol das mulheres nessa casa. Continue a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento número 013 de 2021. Leonardo Sergino Cabral, vereador com assento nessa colenda casa, no uso das prerrogativas que lhe cabem, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja encaminhada correspondência legislativa para a Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, solicitando que seja viabilizada a extensão da rede de distribuição de água potável na rua Miguel Barbosa Júnior, no quilômetro 2. Justificativa. O presente requerimento fundamenta-se na necessidade de expansão na rede de abastecimento de um serviço essencial à vida, indispensável à realização de prática de todas as atividades do nosso cotidiano. A água é um bem de consumo vital e, sem o seu correto fornecimento, torna-se inviável o exercício das atividades indispensáveis e essenciais do dia a dia. Apesar da sua referida importância, é relatado por moradores do bairro que a população residente na rua Miguel Barbosa Júnior ainda se encontra desprovida desse serviço básico, fazendo-se necessária a propositura do presente requerimento a fim de que a concessionária responsável promova a extensão no abastecimento de água a todas as famílias da rua, visando minorar as inúmeras dificuldades pela ausência do fornecimento de água adequada às suas residências. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de fevereiro de 2021, vereador Leonardo Sergino Cabral. Em discussão, requerimento 013 de 2021. Pela ordem, senhor presidente. Essa rua é a mesma rua citada numa indicação minha anterior, que é a estrada do Coleginho do Miguel Barbosa, e lá se encontram poucas famílias, mas esse requerimento vai de encontro que a gente prega nas ruas durante a campanha, que a gente tem que defender os menos favorecidos. Então, eu quero contar muito com o apoio dessa casa aqui, para a gente aprovar esse requerimento aqui, e mostrar para a população que não é porque lá tem 5, 6, 10 famílias que eles não estão sendo vistos, não, eles estão sendo vistos, e nós vamos brigar por eles lá, para a gente tentar essa poda dessas árvores que tanto atrapalham eles durante a chuva, e, em contrapartida, a SEDAI nos ajudar com essa extensão de água lá do número 540 ou 580, que está próximo deles. Mas, segundo os moradores lá, não chegou até eles porque são poucas famílias. Então, o custo-benefício não fica legal para a SEDAI, mas eu acho que não pode ser assim. A gente tem que brigar pelo menos favorecidos. Eu conto muito com o apoio dessa casa aí, gente. Muito obrigado e boa noite a todos aí que nos assistem aqui na casa e pelo canal Facebook. Continua a discussão. Em votação, o requerimento 013 de 2021. Em votação. Aprovado por 8 votos a 0. Requerimento 014 de 2021. Mário Arthur Franco Garcia, vereador com assento nessa colenda casa, em consonância com as prerrogativas que lhes são inerentes, requer à mesa diretora, ouvido o douto plenário, que seja enviada correspondência legislativa para a MRS Logística, solicitando a realização de serviço de limpeza e capina do leito ferroviário que corta o município de Pinheiral. Justificativa. Em nosso município, há passagem de nível referente à linha ferroviária que oferece acesso ao bairro Parque Maíra, Bela Vista e Centro, as quais permitem a locomoção dos moradores a diversos pontos da cidade. Todavia, em alguns desses trechos, há um acúmulo muito grande de mato e sujeira no leito ferroviário, conferindo aspecto de perigo e abandono. Portanto, a fim de evitar riscos à saúde da população local, bem como conferir melhor aparência à região, torna-se indispensável o serviço de capina e limpeza em toda extensão em que o leito ferroviário corta o município, com o intuito de prevenir problemas por infestação de doenças ou acidentes na via. Câmara Municipal de Pinheiral, 23 de fevereiro de 2021, vereador Mário Arthur Franco Garcia.
Em discussão, requerimento 014/2021. Em discussão. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, público presente e também os espectadores que acompanham a gente através do Facebook. Esse requerimento é um pedido, né, para a MRS para fazer a manutenção do leito ferroviário. A gente sabe até o Luiz aqui, que mora perto da linha, né, Luiz? Então, para fazer a manutenção da roçada, fazer a limpeza, a gente está chegando num período que é muito perigoso agora por causa da dengue, né? Então, é justamente para manter essa área limpa e prevenir aí o mosquito da dengue e outras doenças. Tá bom? Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Mário Arthur pelo presente requerimento, tendo em vista que a questão toda da linha férrea que corta o município, no ano de 2010 houve uma duplicação, dobrando a nossa poluição atmosférica, a poluição sonora, e a MRS, ela causa um desleixo por parte de toda a sua concessão na cidade. Tivemos casos recorrentes em governos anteriores, como foi citado pelo vereador Mário Arthur, do acúmulo da água na canaleta, que ali eles não realizam também uma limpeza. Vereador que mais experiente na casa, Luiz Enfermeiro, pode até pontuar, caso eu esteja enganado. Então, é a importância da cobrança aqui por parte dos vereadores, dos requerimentos que entraram na Casa de Leis em relação aos prestadores de serviços públicos. Então, acho muito pontual e importante esse olhar diferenciado, não só de Vossa Excelência, como de todos os vereadores aqui em relação aos prestadores de serviço na nossa cidade. Continua a discussão. Em votação, requerimento 014/2021. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matéria para o expediente, passaremos para o grande expediente e convido o vereador José Augusto dos Santos Cardoso para que faça o uso da palavra na tribuna por 10 minutos. Olhar o tempo, né? Para a gente não extrapolar as normas regimentais dessa Casa de Leis e muito menos causar dissabor para a presidência que comanda esta sessão. Senhor presidente, vereadores que compõem o nosso plenário desta colenda Casa de Leis, população de Pinheiral que nos prestigia de sua casa através do Facebook, das redes sociais. O motivo de usar hoje aqui a tribuna é um motivo de muita alegria, é um motivo de muita satisfação da importância de um vereador que luta com afinco, com dedicação em prol da população de Pinheiral. Muitas vezes, por algumas pessoas, é chamado de louco, é ignorado pelo meio político, mas nunca deixei me abater com essas críticas pejorativas e sigo adiante o meu caminho com o apoio da população, do corpo técnico do nosso gabinete, dos colegas vereadores que estão nos apoiando. E eu quero dar uma notícia, senhor presidente, nessa casa hoje, uma notícia assim que me deixou extremamente feliz. Além de tudo, como presidente da Comissão de Educação dessa casa, recebi na nossa cidade hoje, durante o período da manhã, o presidente da FAETEC, o subsecretário de Ciência e Tecnologia, o presidente da FAETEC, João Carrilho, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio, o Sérgio, o chefe de gabinete do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Vaguinho, para corroborar com as iniciativas iniciadas por mim, lá no dia 28, quando eu estive com o governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, quando eu estive no dia 6
de Janeiro, lá na Ciência e Tecnologia, com o nosso secretário, doutor Serginho, pedindo a reabertura da FAETEC, a reabertura do CVT. Foram 7 viagens ao Rio de Janeiro, no mês de janeiro, solicitando, levando estudo técnico. Foi aprovado também que o requerimento por essa Casa de Leis, fortalecendo a importância da reabertura da FAETEC em nossa cidade. E hoje eu gostaria de dar notícia aqui em primeira mão, que a unidade da FAETEC da nossa cidade será reaberta, e o presidente João Carrilho esteve hoje aqui na cidade, em nome do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, a qual eu agradeço em nome da população de Pinheiral, em nome do nosso secretário de Ciência e Tecnologia, a qual eu agradeço em nome de Pinheiral, da nossa cidade, que a unidade da FAETEC, a partir de agora, irá funcionar 100%. E já foi anunciado por parte do presidente, daqui a pouco uns vídeos nas redes sociais, um curso de mecânica aberto em nosso município, uma parceria com o governo federal no projeto Novos Caminhos, que contemplam ainda os alunos desse curso de mecânica com subsídio. Enfim, então eu só quero agradecer a minha família, agradecer os meus amigos, a população de Pinheiral que confia no meu trabalho, aos vereadores, e deixar bem claro que contra fatos não há argumentos. E o presidente veio hoje aqui para prestigiar um humilde vereador que de forma incansavelmente esteve em 7 oportunidades na Secretaria de Tecnologia e Inovação, e hoje eu queria deixar essa mensagem para a população de Pinheiral e dizer que, como presidente da Comissão de Educação, assim, é uma satisfação enorme, porque os vereadores aqui confiaram essa missão, e hoje a gente já contempla o município de Pinheiral. Então eu quero agradecer o nosso governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o nosso secretário que trabalha incansavelmente, doutor Serginho, ao nosso presidente da FAETEC, João Carrilho, com essa conquista, essa visita técnica, onde podemos constatar várias expertises a serem criadas para o nosso município. Aí eu peço a participação da vereadora Karina Valim, com seu corpo técnico, que encabeça um projeto para atrair novas empresas, a cada vereador aqui dessa colina da Casa de Leis, que tem um olhar diferenciado para a nossa região em relação à qualificação técnica, em relação à qualificação vocacional. Então eu estou aqui, assim, um pouco até emocionado, porque é uma conquista da cidade de Pinheiral, de uma luta incansável e de uma proposta de campanha, e mostrando que nós, vereadores, nesse mandato, nós temos um diferencial, porque nós queremos fazer a diferença. E conversar também com o prefeito Ednardo, para ouvir também, por algum acaso, as demandas por parte das empresas que estão se instalando em nossa cidade. Inclusive, quero parabenizar também o prefeito Ednardo, que auxiliou de alguma forma, indo lá na secretaria, conversando com o nosso secretário, o doutor Serginho, juntamente com o seu secretário Júlio Barbosa. Eles estiveram lá, mas nós estivemos bem antes. E antes do prefeito ir, nós fomos 4 vezes. E eles vieram aqui hoje, humildemente, em respeito à nossa luta e o nosso trabalho em prol da população de Pinheiral. Então esse mérito não é do vereador Cardoso Gugu, é de todos os vereadores, do nosso prefeito e, acima de tudo, a cidade que não aporte seus jovens, ela hipoteca o seu futuro. E parabéns, Pinheiral. Obrigado, nosso secretário, doutor Serginho. Era isso que eu gostaria de falar aqui na tribuna, senhor presidente. Não havendo mais matéria para o grande expediente, passaremos para a ordem do dia. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Referência: Projeto de Lei número 05 de 2021. Relator: Luiz Carlos da Silva. Relatório: veio a esta comissão para parecer e análise o Projeto de Lei número 05 de 2021,
de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que regulamenta a reserva de cargos em empregos públicos para as pessoas com deficiência e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Prima facie, impende destacar que o pleito formulado nos autos do processo administrativo número 05 de 2021 se apresenta viável, devendo, contudo, ser observado alguns cuidados conforme se demonstra a seguir. Sabemos da importância da política que estabelece a reserva de vagas aos portadores de deficiência e da importância social da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, principalmente dentro do funcionalismo municipal. A instituição das reservas no concurso público deu-se para atender os princípios da isonomia e impessoalidade da seleção pública, atendendo à lei das cotas que determina a reserva de vagas em todos os cargos. Em relação à inclusão do mercado de trabalho, o Decreto Federal número 914, de 6 de setembro de 1993, no capítulo 3 do artigo 5º, aponta as diretrizes da Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência. Apesar da existência legítima da lei das cotas, que, segundo o princípio isonômico, visa a tratar os iguais com iguais e os desiguais como desiguais, no limite de suas desigualdades. Com relação à reserva de vagas em concurso público, regida pelo Decreto Federal número 3.298, de 99, que determina as condições específicas das cotas, assegurar às pessoas portadoras de deficiência o direito de se inscrever em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos para provimento do cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que é portador. Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999. No decreto de número 9.508, de 2018, está previsto a adaptação das provas escritas, físicas e práticas do concurso de formação, se houver, e do estágio probatório ou do período de existência, estipulado as condições de realização de cada evento e respeitados os impedimentos ou as limitações do candidato com deficiência. As pessoas com deficiência deverão apresentar laudo comprobatório no ato da inscrição dos concursos. Assim, enquanto o artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 1990, estipula o percentual máximo de vagas que deve ser destinado aos candidatos portadores de deficiência, fixando-se em 20%. O artigo 37, Decreto número 3.298, de 1999, estipula o percentual mínimo, fixando-se em 5%. Caso a aplicação desse percentual resulte em número fracionado, este deve ser elevado até o número inteiro subsequente. Artigo 37, parágrafo 2º do decreto, desde que não ultrapasse o máximo legal de 20%, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 8.112, de 1990. Fixadas essas premissas, tem-se que em determinado concurso público forem previstos 20 vagas para determinado cargo, os candidatos portadores de deficiência deverão ser reservada no mínimo uma vaga que corresponde a 5% e no máximo 4 vagas que corresponde a 20%, a critério do edital. O tratamento da matéria na forma exposta, além de alinhado com as disposições da Lei 8.112 de 1990 e do Decreto 3.298 de 1999, acima citado, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa o seguinte julgado. Essas são, pois, as principais regras a serem observadas pela administração pública no ato de elaboração dos editais de concurso para o provimento de vaga de cargos públicos, no que se refere à participação de candidatos portadores de deficiência, devendo ser observada ainda a interpretação dada à matéria pelos tribunais superiores, conforme jurisprudência acima apresentada.
A reserva de cargos em emprego público na administração pública direta e indireta é uma forma de discriminação positiva e um meio para que a pessoa com deficiência recupere o tempo de exclusão, eis que participará do concurso público, observadas as necessidades, adaptações no modo em que prestará em face de deficiência declarada, em igualdade de condições com os demais candidatos, quanto ao conteúdo da prova, a avaliação, os critérios de aprovação, o horário, ao local de aplicação das provas e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Já que se trata de um tema diretamente relacionado à política de cotas, cabe analisar, além da evolução do movimento das pessoas com deficiência, a evolução do pensamento que levou à aplicação dessas ações afirmativas, no sentido de garantir igualdade aos menos favorecidos através da diferenciação. Trata-se basicamente de analisar a dicotomia igualdade vezes a discriminação, que vem atualmente sustentando os debates relacionados à implementação dessas políticas. Nesta senda, uma vez atendidas as premissas erguidas acima, voto pela aprovação do pleito. Relator Luiz Carlos da Silva. Em discussão do parecer. Em votação o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer. Comissão, Finanças e Orçamento. Referência. Projeto de Lei número 05 de 2021. Relator Leonardo Francisco de Barros. Relatório. Veio a esta comissão para parecer o projeto de lei número 05 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que regulamenta a reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e determina outras providências. É o relatório. Ato contínuo fundamentado no inciso 3º do artigo 69 do Regimento Interno. O presidente dessa comissão vai proferir o parecer. Voto do relator. Analisando o projeto em questão, averiguo que este se acha amplamente justificado e em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico, devendo, ao meu sentir, ser aprovado pelo soberano plenário. Nesta linha, tem-se que, cumpridos os pressupostos objetivados evocados em lei, impõe-se que o projeto prospere em sua totalidade. Dessa forma, o voto por sua aprovação. Relator Leonardo Francisco de Barros. Em discussão o parecer. Em votação o parecer, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 05 de 2021, de autoria do vereador Mário Arthur Franco Garcia, que regulamenta a reserva de cargos e empregos públicos para as pessoas com deficiência e determina outras providências. Em discussão. Presidente, pela ordem. Boa noite de novo, colegas vereadores. Eu queria chamar a atenção dos colegas para a importância dessa lei, tendo em vista que já tem uma lei federal, uma lei estadual, mas a gente ainda não tinha uma lei municipal que resguardava essa política de cotas. Então eu entendo que a política de cotas é uma ação afirmativa importante para promover a dignidade e a independência das pessoas com deficiência no município. Então eu queria contar com o apoio dos colegas para a gente aprovar essa lei, tá bom? Então é só isso. Obrigado. Continua a discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos a 0. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a 6ª sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de março de 2021, às 18 horas. Uma boa noite a todos.